Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, domingo quente no Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos abordar aí a situação aí envolvendo a SAF do Vasco da Gama. Vamos falar sobre reforços e olha, o assunto do momento. Quem será o treinador do Vasco da Gama? Nomes aí nos corredores de São Januário. E a gente vai passar aqui para vocês o resumo do dia. Agora, olha que ponto que essa diretoria nefasta, incompetente, deixou o Vasco da Gama chegar, meus amigos. É lamentável. Bem, o Vasco da Gama ontem tomou uma cipuada lá em Goiânia para o Vila Nova. O Vasco tem que esquecer esse jogo. Já foi. O Vasco agora precisa pensar aí na partida contra o CRB, que já é na próxima quinta-feira. E o Vasco, a princípio, deve ser treinado pelo treinador Emílio Faro. A situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série B é a seguinte: caso a Tombense vença o seu jogo amanhã, a Tombense pode encurtar essa diferença para 4 pontos. E isso está causando aí muita aflição nos bastidores do Vasco da Gama. A diferença do Vasco da Gama para o quinto colocado chegou a ser aí de 12 pontos e de repente pode cair para 4 pontos. E olha a condição que essa diretoria coloca a gente, né? O Vasco tendo que torcer contra a equipe da Tombense. Segundo a gente tomou conhecimento aí pela mídia, o clima no vestiário do Vasco da Gama é péssimo. E é o seguinte, o Vasco está com 2 meses de salários de imagem atrasado. O técnico Maurício Souza sai do Vasco da Gama deixando alguns problemas aí de relacionamento com o jogador que podem ter dividido o elenco. Exemplo muito claro é o Yuri Lara, jogador que ele simplesmente deixou de lado de uma hora para outra, jogador aí, um dos poucos que caiu na graça do torcedor vascaíno, e a gente fica muito preocupado, porque, olha só, o novo treinador vai ter que dar um jeito aí na situação de salário atrasado e também aí vai ter que blindar o vestiário vascaíno. Meus amigos, é o seguinte, hoje, para completar, a gente viu um dirigente do Vasco da Gama, cara de pau, né? Ele não quis aí se identificar, mas a matéria que saiu no Super Vasco às 16h16, que o dirigente coloca a culpa do torcedor vascaíno, falando que o Vasco estava com a sua torcida jogando contra, botando a culpa na torcida, dizendo que a torcida está jogando o Vasco contra. É brincadeira, né? Eles contratam um treinador mal, fazem o que quer e a gente passa por essa situação. Mas essa diretoria não está muito preocupada com nada, não. Falando sobre a SAF em si, amanhã vai ter, né, Vasco TV aberta para que Duque Estrada, segundo o vice-presidente geral da administração Salgado, e o João Amorim, presidente do Conselho Fiscal, possam comentar os pareceres aí da SAF. Eles querem SAF, eles querem vender o Vasco,
de qualquer jeito, eles querem receber essa comissão gorda, né? Por isso que o contrato não vem a público. E é o seguinte, né, parceiro? O Vasco nessa condição aí horrível, né? E eles são tão covardes, que a decisão da demissão do Maurício Souza, quem deu hoje foi o Carlos Brasil, que veio a público para falar. Salgado frouxo, não veio a público, e Osório frouxo também não veio a público para poder falar. Sobrou para quem? Sobrou para a corda mais fraca aí, que foi o Carlos Brasil, que está com a bala aí no pescoço, que pode ser demitido também a qualquer momento. E, aliás, é inaceitável o Maurício Souza ser demitido e o Carlos Brasil continuar no Vasco da Gama, certo? Mas agora, na parte da noite, a gente toma conhecimento, né, matéria que saiu agora no Globo, no jornal O Globo, no Globo Online, vou colocar aqui para vocês, que o Vasco já se reúne já com a 777 Partners, né, para que um novo treinador possa substituir o Maurício Souza. E na matéria, né, a gente vê aqui que o Vasco deve ir quinta-feira com Emílio Faro, mas o Emílio Faro não vai ser efetivado. E aí surgem nomes aí, conforme eu falei na parte da manhã, Vanderlei Luxemburgo é um nome que é sempre muito aí lembrado nas janelas do Vasco da Gama quando o Vasco está sem treinador. Seria um treinador que se encaixava aí em qualquer clube brasileiro, desde que ele esteja com cabeça para poder trabalhar. Muitos falam que o Vanderlei é um cara aí que já está muito aí deixando o futebol de lado. Mas é o seguinte, pessoal, nesse momento que há esse problema da SAF aí, um monte de coisa de salário atrasado, a gente precisava de um treinador para poder blindar aí o departamento de futebol. E muito se falou hoje também de Aldair Helma, né? Treinador que a gente viu atuando aí pelo Internacional, pelo Fluminense, que está sem clube, né? Defendeu, o último clube dele foi o Al-Ahly, lá do mundo árabe, e é o seguinte, né? Vamos aguardar para ver essa situação. Ainda preferia ver o Vanderlei Luxemburgo retornando ao Vasco da Gama. Jorge Salgado, frouxo, vai pedir aconselhamento aí a 777 Partners, que não vai botar dinheiro agora, certo? Então não tem que dar palpite nenhum. E é dessa forma que o Vasco está sendo tratado aí. E a situação tem de ser quente essa semana, porque a gente tem o processo lá da Alerj. Se essa liminar não cair, e tem fortes possibilidades dela não cair, se for aí aplicada a lei, né, a gente vai ter essa janela aí ameaçada por conta de incompetência, de irracionalidade dessa diretoria aí. Certo, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu aí, aquele abraço.